noite, amados irmãos. Abramos os nossos cantores no hino 566, 566, o cantor cristão. As Bíblias, amados, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e a congregação lerá em uníssono, junto com o pastor, os versos 16 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 16 até o 20. Jesus aparece, Jesus ressuscitado, aparece aos discípulos da Galileia, ele lhes faz uma comissão, lhes comissiona para uma tarefa. Hoje à noite nós estaremos celebrando alguns batismos, e a celebração desses batismos, na verdade, é em decorrência, uma obediência a um comando de Jesus Cristo. Ele mandou fazer. Então nós iremos ler juntos a passagem quando formalmente Jesus comissiona a igreja para pregar o Evangelho, ensinar as pessoas e então batizá-las como um selo, como símbolo de sua fé. Leamos então Mateus 28, 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram,
Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmão João Mendes nos dirigirá uma palavra de oração neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças a nós, Senhor, porque permitiste, Senhor, que aqui chegássemos para louvar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, queremos agora te agradecer por essas almas que vão descer ao batismo hoje, por essas vidas que se transformaram pelo sangue do teu poder. Estejas conosco, Senhor Deus, fazendo com que cada membro desta igreja possa ser um porta-voz do teu nome. Abençoa-nos, Senhor. Prepara-nos para participar deste culto. Que verdadeiramente o nosso coração possa estar voltado para a adoração do teu nome. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados. Continuaremos nesse momento de sintonia, esse momento de sensibilização espiritual, ouvindo o coro cantar um dos seus hinos.
Missões estaduais. Cadê nossa equipe de promoção de missões? Ah, está aqui na minha frente. Quer nos falar, irmã Lélia, sobre o nosso resultado agora de missões, oferta de missões estaduais? Não tem total, mas atingimos o alvo. Alcançamos o alvo, mas agora estarei tirando ainda o restante de oferta, né? Para, no caso, foi ofertado de manhã, está fazendo o total de oferta. Nosso alvo era de R$ 2.500, né? Mediante o ano passado, que foi R$ 2.270. Exato. E foi alcançado. Agora, essa perfeitamente. Obrigado. É essa notícia que nós precisamos. Que mais uma vez o alvo foi atingido, o alvo para a nossa igreja de missões estaduais. Então, mais uma vez, queridos irmãos do Centenário, nós respondemos aquilo que se esperava de nós, dentro da nossa possibilidade. Fizemos o alvo foi atingido, então nós estamos em sintonia com a evangelização do Estado de São Paulo. A igreja está engajada, está envolvida com a obra missionária, como sempre. Quero parabenizar aos irmãos todos que colaboraram e dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar pastoreando uma igreja que tem o seu coração na obra missionária. E você que ainda não entregou a sua oferta, ainda hoje à noite haverá oportunidade de você fazê-lo, tá bom? Se você não entregou a sua oferta, você pode se preparar para isso. Há alguns envelopezinhos ali especiais, um envelopezinho branquinho, deixa eu ver se tem um aqui de amostra. Eu tinha um aqui de amostra, mas não sei se eu trouxe. É um envelopezinho especial que você pode usar. Isso, é este envelopinho aqui, ó. Eu acredito que ali na porta nós tenhamos mais. Então, se porventura alguém não deu a sua oferta, você põe aqui está a minha oferta, missões estaduais. Você põe o valor, põe o seu nome direitinho para você depois receber o seu recibinho da tesouraria, tá bom? Então, se você não contribuiu ainda para missões estaduais, pode fazer ainda nesta noite. A nossa oferta irá subir mais um pouquinho. Mas nós temos em andamento aí um desafio, irmão João Mendes. Já tem a resposta do que nós conseguimos de manhã? Nós estamos empenhados na construção do novo templo da igreja. E nós começamos como Neemias, começamos pelo muro, não é? A reconstrução de Jerusalém começou pelo muro, não é isso? Nós também estamos começando pelo muro, certo? E aqui temos agora a parte das grades. Foi feito um desafio de manhã e nós temos um resultado parcial. Queremos apresentar para a igreja esse resultado parcial e em seguida o desafio, né, irmão João? Para completarmos a parte das grades, gradeamento no nosso terreno lá, que inclusive vai funcionar como estacionamento. Depois que for tudo fechadinho, funcionará como estacionamento para os irmãos guardarem os seus automóveis enquanto nós não construímos lá. Vamos lá, irmão João? Só colocando aqui um pedacinho, que de manhã eu disse uma coisa e depois estava refazendo as contas. Nós vamos fazer só uma grade. Eu falei que se cada membro da igreja desse 1 metro, nós estaríamos com a grade feita. Não é. Se cada membro participar, é meio metro, porque a igreja tem mais de 300 membros, não é, pastor? Olha como é barato, pastor. Como fica fácil. Eu falei que seria 1 metro para cada membro, mas não é. Pela conta é só meio metro para cada membro. Então diminuiu. Quando nós falamos em R$20 de cada um, não é, é 10 só. E olha, se todos participarem, ainda sobra para pintar. Dá para comprar tinta ainda. Então, irmão Antônio, vai continuar ali, eu vou fazer a anotação. Nós fizemos uma inversão agora. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer que domingo à noite eu estive aqui também, pedindo a contribuição dos irmãos e a colaboração também para que nós pudéssemos terminar fazendo a calçada do muro da igreja, do terreno da igreja. E sábado participou ali acho que 11 irmãos, e conseguimos fazer a colocação das colunas
não no sábado, mas no decorrer do tempo, e sábado nós concluímos fazendo a calçada. Então essa parte já está feita. Agora precisamos fazer as grades, colocação das grades. E de manhã cedo nós, na escola dominical, nós colocamos ao conhecimento dos irmãos que devíamos fazer uma campanha para comprar as grades, para fazer a colocação das grades. E, como já disse o irmão Frei, o metro custa R$20. O irmão pode comprar um metro, meio metro, a doar. Quanto o irmão queira. Aí depende da boa vontade de cada um. De manhã já manifestou-se uma quantidade muito boa de irmãos para colaborar, para contribuir com a campanha. Mais ou menos quanto, irmão? Quantos? Não, e quantas pessoas manifestaram? Mais ou menos. Então foram 61 metros. De manhã, na escola dominical, 61 metros. E o irmão está contando quantas pessoas se manifestaram. E agora à noite nós queremos dar oportunidade para os irmãos fazerem a mesma coisa. Aqueles que tiverem o desejo de contribuir com a campanha da compra das grades do muro do terreno da igreja, que se manifeste, irmão. Levanta a sua mão, vai dar o seu nome, irmão, anotará o seu nome e a quantidade de metros que o irmão está desejando doar. Nós tivemos 10% do total de participantes. Nós tivemos 30 pessoas de manhã. Para 300 membros, só 30 de manhã. E já atingimos 59 metros, tudo bem? Pela manhã. Então agora à noite eu sei que nós teríamos facilidade de chegarmos quase lá, né, irmão Antônio? Realmente. São 150 metros, viu, irmãos? 150 metros de muro, porque o terreno tem 75 metros, mas como a grade é de 2 metros de altura, então 2 vezes 75, 150 metros. Tudo bem? Então o irmão levanta a mão, aquele que quiser contribuir, que não se manifestou de manhã na escola dominical, e nós vamos pegar o seu nome. Precisamos e contamos com a ajuda dos irmãos para terminar cercando o terreno da igreja. Inclusive nós vamos fazer ali, de imediatamente, antes de construir o templo, um estacionamento, porque nós não temos estacionamento, está muito precário aqui. Os irmãos estão deixando carros distantes, e inclusive já houve roubo de carro aqui. Roubaram o carro do irmão Silvinho, o sobrinho do irmão Salvador, há uns 15 dias atrás. Mas algum irmão hoje à noite quer doar um metro, meio metro, ou uma grade, a grade de 5 metros. Pois não, meu irmão? Quantos? 1 metro. A irmã Agnes. Irmã Beatriz também? 1 metro. A irmã, meio metro. Irmão Silvio, 2 metros. Meio metro. Então vamos dar uma paradinha agora, espera um pouquinho. 2 metros. O irmão, meio metro. Muito bem. Mais Wagner? 1 metro. 1 metro. O nome da noiva? Não me lembro. Oi? Ana Lúcia, 1 metro. Quem é que vai doar mais? O irmão Ivo. Quantos, irmão? 5 metros. Oi? 5 metros. Irmão Ivo. Evangelista. A irmã Alexandra, 1 metro. O irmão João Batista, 1 metro. Tá, então. Notou João Batista? Mais alguém lá atrás? 1 metro. Quem é? Renato. Quem mais? 1 metro. Mais alguém?
O nome da irmã? Oi? 1 metro. Mais alguém? 1 metro. O nome do irmão? Cícero. Cícero. Mais alguém? Mais algum irmão? Quem é? É o Walter. Quantos irmãos? 2 metros. Walter Salles. Não. Essa campanha vai pelo mês de julho e até o final de agosto. Inclusive aquele irmão que em agosto, se nós não completar e quiser doar mais 1 metro ou 2, meio metro, o irmão pode fazer também em agosto. Nós hoje não estamos pegando dinheiro, a não ser que o irmão tenha vindo preparado e já deu dinheiro, tudo bem, não há problema, o tesoureiro já começa a fazer as contas, né? Então, fala aí, João Neto. Mais alguém? Irmã Leonor, 1 metro. 1 metro, irmão. É 1 metro, é 20 reais. Irmão, eu estou lembrando para que eu possa falar para os irmãos que 1 metro é 20 reais. E como que os irmãos vão contribuir? Vamos dar mais um esclarecimento? E se alguém tiver o desejo ainda de contribuir, o irmão fará. Ali na entrada, em cima da mesa, aquele mesmo envelope que o pastor Haroldo mostrou, aquele branquinho, o irmão escreve o seu nome, a quantia e coloca no gasofilácio. E o tesoureiro sabe o destino. O irmão escreve o seu nome, construção, valor, X. Não precisa dar para mim, nem para o irmão Frank. Coloca no gasofilácio, o tesoureiro sabe o destino. Claro que nós já conversamos cedo, já fizemos uma reunião. Bem, e se o irmão não pode dar os 20 reais, ou se comprou 2 metros, não pode pagar, doar os 40 de uma vez, não pode parcelar. Pode dar no final do mês, e lá para o dia 10, não sei, depende dos seus vencimentos, recebe. Então nós não queremos aqui forçar nada, e nem tão exigir dos irmãos alguma coisa. Os irmãos estão dando por sua vontade, sua espontânea vontade. É aquele que Deus está movendo no coração dos irmãos. Agora, não é para agradecimento de ninguém, é para a glória do Senhor, não é? Isso. Se algum irmão, tem irmãos que de manhã me procurou, irmão, não gosto de estar me manifestando, mas eu procuro irmão direto e dou 2 metros, 1 metro. Então o irmão que não quiser fazer isso, irmão Francisco, 1 metro. Muito bem. Parece que mais alguém levantou a mão aqui. Ou eu estou enganado? O irmão Francisco do que? Eu não lembro. Francisco Isabel. Isso. 1 metro. Então o irmão me procura, ou procura o irmão Fray, nós colocamos o seu nome, não há problema, tá? E a contribuição o irmão já sabe como fazer. É no envelopinho branco. Se não encontrar na mesinha da entrada, o irmão procura o tesoureiro e ele terá o envelope. Obrigado. Obrigado aos irmãos. E estamos com 90 metros. O senhor me informou ali agora que 91. Chegamos a 91 metros até este momento, ok? Esses envelopes que me referi para as missões, ele tem espaço aqui para outras ofertas. Então, se alguém for para missões estaduais, está aqui o espaço. Se for para essa finalidade, também pode ser usado esse envelope. Você coloca o seu nome, coloca a importância. Se você for resgatá-la posteriormente, põe a data quando você vai poder procurar o tesoureiro para nós nos programarmos, tá bom? A boa notícia é o seguinte: nós vamos continuar o trabalho. Já temos a mão de obra da pintura. O pastor Antônio Gomes Ribeiro vai pintar todo o gradeamento. Ele falou que a oferta dele é a mão de obra. Então é só comprar os arcão e a tinta, e a mão de obra da pintura total das grades já também o Senhor nos providenciou. Obrigado aos irmãos e vamos em frente. Domingo nós voltamos, né? Com mais informações. Neste momento nós temos uma partezinha social quando identificamos os visitantes e damos as boas-vindas a eles.
De modo que vamos chamar o responsável para ler os nomes, apresentar os visitantes. Logo que ele fizer isso, nós já passamos a palavra à irmã Darcy e à irmã Águida para a apresentação de um bebê também nesta noite. Boa noite, irmãos. Hoje que passou lá com a gente na recepção foi só um visitante, né? E ele é o Odair Matarense Júnior. Gostaria que ele se colocasse de pé. Ele é meu primo e quem o convidou foi a Evelyn, né? Mas ele é meu primo. E só foi ele que passou. Ele não é evangélico ainda, espero que se converta, né? E gostaria que se houvesse mais algum visitante que se colocasse de pé para a igreja conhecê-lo. Sogra da senhora. Como é o nome dela, irmã Miriam? Maria Inácia. E o netinho que está aí. Obrigado pela presença. Nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos pedir que todos os visitantes se coloquem em pé um momentinho. Todos vocês que nos visitam, fiquem um momentinho em pé. Todos os visitantes, um momentinho em pé. Nós identifiquemos. Gostaria que os irmãos ao lado eles. cumprimentassem os visitantes. Os irmãos cumprimentem, os irmãos que estão perto. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Pela presença. Obrigado, Oliver. Podem sentar-se, meus queridos. Irmã Darcy, irmã Águida, vamos apresentar o bebê então. Gostaria de convidar a Roselaine que venha trazer a Bianca para fazer a nossa dedicação, a nossa homenagem, agradecendo a Deus pela vida dessa neném. Ela foi o resultado de muitas orações, porque segundo que nós soubemos, a Roselaine tinha dificuldades para ser mãe. Então foi por meio de orações, de insistantes pedidos ao Senhor, e Ele nos mandou a Bianca. Nós estamos muito contentes, Roselaine, com isso. Vamos falar. Aqui ao lado da Bianca. Eu vou ler em Deuteronômio 11, onde Moisés... Isso, legal. Onde Moisés está exortando ao povo a obediência. E quais os resultados que essa obediência tem? E o que nós vamos frisar hoje é a obediência dentro da palavra de Deus. Então ele lembrou-se também de falar sobre os filhos. Em Deuteronômio 11, 18 e 19, ele diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ensinai as vossas filhas, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A coisa mais gloriosa é poder sentar com as crianças e ler a Bíblia, contar as historinhas. Eu faço isso com o Gustavo e o Henrique. E foi muito gratificante essa semana. Nós estávamos jantando e de repente ficou um silêncio na casa. Eu estava contando para o meu pai hoje. E o que aconteceu com as crianças? Aí o Luiz falou: olha, eles estão orando. Porque todo dia a gente tem esse cuidado de orar. Então o Henrique orava, o Gustavo repetia. Então é muito gostoso. Se você puder, desde pequenininho, estar sempre orando, lendo a Bíblia, você pode ter certeza que logo, logo você vai ver o resultado. É muito maravilhoso. Nunca esqueça isso. Eu tenho muita dificuldade, a gente trabalha, mas nem que for 1 minuto, 2, vai ser uma bênção. A partir deste momento, a Bianca vai estar arrolada no hall de bebês da igreja, o departamento da igreja que acompanha a criança até os 5 anos. Acompanha então até os 5 anos, cada aniversário. As visitadoras visitam o bebê, oram o bebê no aniversário, e no 5º aniversário ela vai para o departamento infantil da igreja. De modo que a igreja tem os departamentos que acompanham o crente e o homem em todas as fases de sua vida. Nós queremos dizer para a Rose que o primeiro evangelista é a mãe.
primeira evangelista é a mãe, o primeiro evangelista é o pai. Deus nos dá esse privilégio de sermos os primeiros a chegar até os nossos filhos com a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Ensinar-lhes a amar a Jesus desde cedo, quando a vida da criança está aberta, totalmente aberta para Deus. Rose, alguém disse uma vez que o coração da criança é de quem chegar primeiro, e eu estou inclinado a crer neste provérbio. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Que Jesus Cristo chegue primeiro, nós sejamos os primeiros a dar aos nossos filhos conhecimento desse Salvador maravilhoso. Vamos orar. Tem a palavra. Ela é fiel à sua filha nos ensinamentos, e como ela tem sido com ela mesma. Essa moça já faz uns 3 a 4 anos que ela não para uma quarta-feira no estudo de oração dos diários. Com exceção nesses dias que ela estava de gestação, mas mesmo assim ela vinha, né? Ela é companheira da irmã Wanda. As duas estão sempre juntas, que está em Mandarícia e hoje estão aqui, e ela não falha. Então, que Deus possa abençoar essa mãe e essa filha, porque elas estão juntas. Perfeitamente. Ela tem outra responsabilidade, ganhar o esposo também, que ainda não conhece a palavra de Deus. Mas o testemunho dela, sem dúvida alguma, Deus dará sabedoria para ela ganhar o seu esposo para Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos aqui em Tua presença, com a irmã Rose, sua filhinha, a Bianca, para apresentar esta criança linda, esta florzinha encantadora, apresentá-la diante de Ti nesta noite, pedir sobre ela as Tuas bênçãos. Nós sabemos, por conhecer a Tua palavra, que Tu amas as crianças. Nós sabemos que Jesus Cristo sempre teve tempo para as crianças, que gostavam de ouvi-lo e procuravam insistentemente estar perto dele. Isto é prova que Jesus Cristo se relacionava com as crianças de uma maneira muito especial, até porque as tomou sempre nos braços, sempre as abençoou, e inclusive repreendeu os apóstolos quando queriam impedir algumas crianças de chegarem até ele. Além do mais, o Senhor usou as crianças como um emblema da conversão, dizendo aos adultos do seu tempo que se não fizessem como uma criança, eles não entrariam de jeito nenhum no reino de Deus. Portanto, nós sabemos que existe uma bênção, um trato especial teu sobre as crianças. Rogamos-te que abençoes a Rose, dando-lhe sabedoria, sensibilidade e discernimento, não só para ganhar o seu esposo para Cristo, mas para ser a missionária, a primeira evangelista da Bianca, para chegar ao seu coração com a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Nós oramos para que abençoes o seu lar, sua vida familiar, em nome de Jesus. Amém. Rose, nós gostaríamos de ofertar-lhe uma pequena lembrança, num gesto de amor do nosso hall de bebês, para você, para a Bianca. Então a irmã vai te passar uma lembrancinha. Tá, obrigada. Deixa. As irmãs depois acertem o culto, né? Tem que haver o culto do hall na casa do bebê e providenciar o álbum. Existe um álbum muito bonito que é oferecido, preparado pela Convenção Batista Brasileira, um álbum que acompanha a criança até os 5 anos, com fotos, primeira vez que anda, vai anotando tudo da criança naquele álbum, um álbum maravilhoso, e a igreja costuma dar de presente. Nós pedimos ao hall de bebês que providencie para os irmãos isto. Nós estamos ali com a irmã Admeia. A irmã Admeia também se submeteu a uma intervenção cirúrgica. Já tudo bem, né, querida? É um prazer revê-la. Está aí com eles um grupo lá da Gleba do Pêssego. Nós vamos hoje batizar os primeiros 2 frutos que estamos colhendo lá, a irmã Maria Abrão e o irmão Benedito. São os 2 primeiros frutos da Gleba do Pêssego. Estamos batizando nesta noite, por isso os irmãos todos estão aqui. Uma alegria muito grande rever tanta gente maravilhosa. Nós vamos agora, então, ouvir o coro novamente, para dar continuidade, então, ao nosso culto.
texto de nossa meditação desta noite. Após sua leitura, cantaremos mais um hino, que é o 46 do Cantor Cristão. Peço-lhes que abram, mesmo sentados como estão, em Mateus capítulo 13. Versículos 31 e 32. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Diz a palavra de Deus neste texto: Jesus falando, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. 46 do Cantor Cristão, um hino que na verdade é um testemunho. Um testemunho de todo o salvo, todo pecador que foi salvo por Jesus Cristo tem esse testemunho para dar. Na verdade, este hino retrata a nossa história. Esse perdido pecador aqui, que me achava longe, era eu. Eu canto este hino e penso na minha pessoa. Eu era esse pecador perdido. Cristo me amou e me salvou. E cada pecador perdido que se encontra com Jesus e o aceita, poderá dar o mesmo testemunho. Coisa maravilhosa. Não há nenhuma afetação, nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhuma preponderância, espírito de grandeza em dizer estou salvo, porque toda a glória é dele, é do Salvador, não é? Toda a glória é dele, é do Salvador, ele nos salvou. Então nós podemos cantar realmente, dividir a nossa vida antes e depois dele. É como a história se divide antes e depois de Cristo. A vida de qualquer pessoa se divide assim, antes e depois de Cristo. Vamos cantar cada um que já aceitou Jesus, pensando: eu sou este homem, eu sou esta mulher, eu sou este jovem, eu sou esta jovem. 46, entusiasticamente. Sempre
sentar-se, amados. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A parábola é um recurso pedagógico. A parábola é um instrumento simplificador para se ensinar. O Senhor Jesus Cristo, o mestre por excelência, Ele é o Verbo, Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Na verdade, a essência do Deus da Bíblia é o Deus da comunicação. Deus se comunica no que é e no que faz. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a glória do seu nome. Ao nosso redor, dentro de nós, em torno de nós, acima de nós, abaixo de nós, a comunicação da divindade acontece. Quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, sensibilidade para sentir, coração para perceber, não pode escapar da deslumbrante verdade de um Deus vivo. Não só vivo, mas um Deus de comunicação, um Deus de revelação. E haveria de se pensar, até com certa razão, que quando lidamos com Deus, lidamos com termos extremamente elevados. Quando lidamos com o assunto de Deus, lidamos com conceitos, lidamos com ideias, lidamos com concepções, lidamos com termos transcendentes. Porém, a maravilha é que Jesus Cristo toma essa grandeza toda, Jesus Cristo toma essa glória toda, Jesus Cristo toma esta imensidão de Deus, e como somente Ele poderia fazer, em palavras simples, Ele mostrou a grandeza desse Deus. Por isso que era apreciado, as pessoas gostavam de ouvi-lo, as mulheres, as crianças, os jovens gostavam de ouvi-lo, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem colorida, a mensagem de Jesus era uma mensagem dramatizada, era uma mensagem traduzida com recursos concretos. Jesus trazia o abstrato para o concreto e fazia com que as pessoas mais simples compreendessem sua palavra. Por isso Jesus usou muitas imagens, muitas ilustrações, muitas figuras de linguagem, muitos recursos pedagógicos para fazer o seu ensino tão simples que uma criança pode entender. Aí está a grande beleza, aí está o surpreendente do Senhor Jesus Cristo, singular como nenhum outro. Somente Ele poderia tomar conceitos tão grandes e traduzi-los em expressões tão simples aos nossos corações. Percebam que numa parábola com 2 versículos, Jesus Cristo dá uma lição espiritual que nós podemos muito bem compreender. As pessoas que ouviram ali diretamente puderam compreendê-lo porque eram campesinos. As pessoas que estavam ali ao redor de Jesus Cristo eram pessoas do campo, eram pessoas afeitas à natureza. Não é como o mundo de hoje, nas grandes cidades, uma vida urbana por excelência, não é? Mais de 80% hoje das grandes conglomerados humanos estão nos grandes centros. Não era assim no tempo de Jesus Cristo. No tempo de Jesus a vida era simples, a vida era no campo, a vida era diretamente com a natureza, e as pessoas dependiam mais diretamente da natureza, conheciam mais diretamente, porque para sobreviver eles precisavam desse conhecimento prático. Então Jesus toma elementos da natureza, conhecidos por eles, e faz comparação. Olha, o reino dos céus, o reino de Deus. Já imaginou para falar sobre o reino de Deus? Eu apanhei em certa ocasião um volume sobre teoria geral do Estado.
É um volume que todos os estudantes de direito têm que fazer no primeiro ano. Teoria Geral do Estado, uma matéria de 2 semestres. E você estuda um volume, 300 páginas pelo menos, sobre o que é o Estado, como é que se organiza, como é que se estabelece o poder, como é que é exercido, as mais diferentes formas. E então nós vamos para o Rousseau, nós vamos para outros teóricos, né? E dá trabalho para você destrinchar as definições, né, João Mendes? A diferença de parlamentarismo e presidencialismo, o que uma república é diferente do que um país unitário de uma federação. E então, de onde nasce o poder? O poder é o rei, o poder é divino, o poder é do povo. E então, termos difíceis de lidar. Isso para falar do reino dos homens. Agora, você já pensou para falar do reino de Deus? Então Jesus diz, olha gente, um grãozinho de mostarda. O reino dos céus é como uma sementinha de mostarda, que um homem pega essa sementinha, vai lá no seu campo e semeia. E ele diz, olha, esse grãozinho de mostarda é a menor de todas as sementes. Ninguém dá nada por ela. Mas crescendo, faz-se uma árvore, é a maior das plantas, e as aves dos céus vêm e se aninham nos seus ramos. Da menor das sementes, da mais despretensiosa, digamos assim, das sementes, nasce a maior das plantas. A mostarda pertence a uma categoria da vegetação, é uma herbácea do gênero das sinapes. O nome dela é um nome pomposo, não é? O gênero das sinapes. Existe uma mostarda branca chamada Sinapis alba. Esta mostarda branca, a Sinapis alba, ela possui folhas, e essas folhas são comestíveis e dão um sabor picante aos alimentos. Mas existe um pozinho amarelo que é extraído da semente de um outro tipo de mostarda. Existe a mostarda chamada mostarda negra, a Sinapis nigra. É desta que é tirado esse condimentozinho amarelo que você come no seu hambúrguer, no seu McDonald's, no seu Big Mac, você coloca lá uma mostardinha. Vem da Sinapis nigra, não é isso? Um condimentinho extraído e que dá um sabor especial que nós usamos todos os dias. Ainda da semente da mostarda extraíam-se elementos terapêuticos que eram usados como remédio para fazer cataplasmas e curar algumas enfermidades. Desta sementinha que o povo usava para condimento, usava para remédio, Jesus toma então a lição, o paradigma da lição que ele quer dar. Na verdade, Jesus não focaliza aqui o crescimento, não está pensando no crescimento. A parábola se posiciona em 2 extremos, e é nisso que nós temos que nos fixar para entendermos a lição da parábola do grão de mostarda. É o contraste extraordinário entre um início modesto, um início desprezível, um início humilde, um início de que uma pessoa menos avisada não se importaria, não daria o mínimo valor. E depois, no outro extremo, depois, no final, a árvore já pronta, a maior das árvores, a mais frondosa, a mais alta, e onde as aves dos céus vêm e se aninham nos seus ramos. O que queremos extrair daqui é o ensinamento de Jesus em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, que trabalha com esses extremos. Preste bem atenção no ensinamento da parábola. Jesus mostra no extremo uma sementinha menor das sementes, a mais despretensiosa, a mais simples, a mais desprezível. E de outro lado, depois de um processo acontecido,
ela se torna a maior das árvores. O Evangelho de Jesus, o plano salvífico de Deus, lida com dois extremos. E é isso que Jesus Cristo quer ensinar na parábola. Então vejamos alguns exemplos. O cristianismo, ou a presença do Evangelho no mundo, foi pequena no começo. Foi pequena no começo. A própria presença do Evangelho no mundo, com o arauto João Batista, depois Jesus e os apóstolos, na verdade foi algo que ninguém deu o devido valor. Ninguém compreendeu no início a potencialidade, o extraordinário, o revolucionário que estava naquela semente de vida eterna que Jesus Cristo veio vitalizar. Contrastem Jesus e os seus 12 apóstolos com o Império Romano, por exemplo. Numa análise superficial, o que era Jesus? Um simples, nem rabino ele era, não frequentou nenhuma escola formal, que saibamos. Jesus não tinha o curso de doutor da lei, ele não era mestre, ele não frequentou uma faculdade, ele não tinha um PhD. Era um andarilho empoeirado de Nazaré, profissão carpinteiro. E ele chama 12 homens simples demais. Nenhum deles era poderoso, nenhum deles tinha projeção política, nenhum deles tinha uma riqueza extraordinária, não era nenhum Rockefeller. Se você tomasse César no seu trono lá em Roma, controlando e dirigindo com mãos de ferro praticamente todo o mundo conhecido, a bacia do Mediterrâneo, o que eram Jesus e 12 homens caminhando na Palestina? Aliás, o que era a Palestina? Então, o próprio Evangelho de Jesus Cristo, a própria chegada do Filho de Deus no mundo foi revestida de tal simplicidade, foi revestida de tal despretensão aparente, que ninguém percebeu. Ninguém que não tivesse um feeling, não tivesse uma sensibilidade espiritual mais apurada, perceberia no começo. Foi escândalo para os judeus e foi loucura para os gregos. Para os judeus foi um escândalo. Uma mensagem de que alguém pode ser salvo sem obras, ser salvo sem a lei, ser salvo sem os sacrifícios, ser salvo sem o sacerdote, ser salvo sem o sangue dos animais. Eles não podiam aquilatar que uma pessoa pudesse se aproximar diretamente de Deus, senão com as mãos cheias de obras de justiça para apresentar. Isso já nos introduz na segunda coisa, pequeno pela natureza do seu fundador. Jesus Cristo, segundo dele, se vaticinava no Velho Testamento, no Isaías 53. Isaías disse que ele era o mais desprezado dos homens, varão de dores, experimentado nos trabalhos, e nele nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Ou seja, Jesus não veio com uma aparência exterior atraente. Tenho visto algumas representações de Jesus Cristo que são fruto da imaginação. Não foi tirado um retrato de Jesus Cristo. A Bíblia não faz uma descrição física de Jesus Cristo. Não sabemos a sua altura, não sabemos a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, não sabemos a cor da sua pele. Nós não temos uma definição física a respeito de Jesus Cristo. Ninguém pintou o quadro dele. Ele não foi modelo para nenhum pintor do seu tempo. Então, todas essas representações que você vê de Jesus Cristo, você pode esquecer. Ninguém sabe se ele era assim. Isso é a imaginação de algum artista. Mas sabemos uma coisa: ele não tinha aparência bela, ele não tinha uma aparência exuberante humanamente falando. Eu creio que se ele estivesse no nosso meio, no meio do povo, ele não se sobressairia
por ser alto, por ser forte, por ser lindo, por ser atraente. Era uma pessoa comum. Então veja o contraste. Veja o contraste. Muitos judeus não creram nele porque essa imagem do Messias não cabia na sua concepção. Eles esperavam um Messias poderoso, que viesse num cavalo branco, um príncipe lindo, entendeu? Que olhando para ele você ficava encantado. Esperavam um astro de Hollywood, um rosto perfeito nos seus traços, um homem alto, certamente musculoso, cuja presença impressionasse pela estampa, num corcel branco, uma tremenda de uma espada e um exército poderoso para subjugar Roma e enaltecer Israel. Mas ele vem como alguém que não tem onde reclinar a cabeça. Joia Júnior fez dele uma poesia. Nada era dele. E ele vai dizendo, ele não teve um berço para nascer, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém não era dele, o lugar onde ele celebrou a ceia emprestado. Ele vai dizendo que cada coisa que Jesus Cristo usou, o barquinho que ele usou lá para pregar o evangelho, o barquinho era de outro, que Jesus materialmente nada tinha, nada era dele. Então, senhores, a parábola do grão de mostarda mostra o início do evangelho no mundo em contraste com o que está por vir, a glória que está por vir. O contraste de Jesus na humilhação da carne, sem aparência, sem formosura. Leia na sua casa Isaías 53, você vai ver que não tinha parecer nem formosura, e não víamos beleza nele para que desejássemos, física. Foi pequeno pelo povo que o seguiu no começo. A igreja começou com 12 discípulos, depois 70, depois 120, depois 3.000. Só ao longo de uma geração, esse povo já estava alvoroçando o Império Romano. Começou com 12 homens simples, iletrados, obscuros, mas o poder inerente desta mensagem, o poder revolucionário desta mensagem, começou a ser liberado pelo Espírito Santo, abalando a própria estrutura do Império Romano, que passou, historicamente foi embora, 476, acabou o Império Romano. O oriental prosseguiu, mas nem sombra do outro. Constantinopla, Bizâncio, durou mais 1000 anos, mas nem sombra do outro. Apenas reminiscências, tradições, fraqueza. Quando o Evangelho se estabeleceu como uma verdade independente. A especialidade de Jesus é esta: pegar pequenos começos, pegar pequenas pessoas como você e eu, e trabalhar em nós para levarmos para a árvore feita. Você e eu, como pecadores, estamos à margem. Você e eu, como pecadores, estamos deslocados, fora de lugar. Jesus sempre falou do filho perdido, da ovelha perdida, da dracma perdida. E algo perdido é algo irrelevante. Não importa o valor do que você tenha, se você perdeu, o que tem valor agora aquilo para você, se você perdeu? Não é? Então o que aconteceu com o homem? Ele se separou de Deus, ele se perdeu de Deus. Na verdade, nós somos o filho perdido. Nós somos a ovelha perdida. Nós somos a dracma que se perdeu. E então vamos ficar sem rumo. Nós vamos ficar sem noção de identidade. Nós vamos ficar sem senso de vida. Nós vamos ficar sem razão, sem explicação para o mistério. O que eu faço aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem sou eu? Nós vamos carregar pela vida afora essa dúvida atroz. A menos que sejamos achados. A menos que sejamos achados e recolocados no lugar. E
quando formos achados e recolocados no lugar, então sim, nós vamos fazer sentido no todo, nós vamos nos encaixar na moldura, nós vamos então fazer parte do esboço geral de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós somos uma peça fora do conjunto. O grão de mostarda, uma coisa irrelevante, que ninguém presta atenção, mas tem assim um potencial maravilhoso. Quero dar um exemplo histórico entre o que aconteceu na América Latina e o que aconteceu na América do Norte. A América Latina é terceiro mundo. Nós fazemos parte do terceiro mundo. E o terceiro mundo é o mundo pobre. É o mundo dos países pobres. Até um eufemismo que alguns países dizem que são países não subdesenvolvidos, são em desenvolvimento. Os homens usam as palavras, né? Em vez de dizer subdesenvolvido, subdesenvolvido ofende. Você é um subdesenvolvido, ofende. Mas se eu digo, você é um país em desenvolvimento, você fica mais contente. Mas é a mesma coisa. É como um carro. Você vai vender o carro na agência e diz, está vendendo seu carro usado. Quando você vai vender um carro, é usado. Você vende o carro, dobra a esquina, vai lá para comprar de novo, agora ele é seminovo. Não é mais usado, agora é seminovo. As palavras, não? O que fazemos com as palavras? Então o que aconteceu? Terceiro mundo. Na América do Norte está o país mais rico do mundo. Está a nação mais poderosa do mundo. Na América do Norte está a nação de estilo de vida mais refinado que o mundo já viu. E eu diria que em qualquer área que possamos imaginar, desde a tecnologia aeroespacial até a música, lá é o celeiro. Estados Unidos da América. Estamos tão pertinho, nós somos americanos. Também, agora do sul, latino-americano, nós somos americanos. Mas por que tanta riqueza lá, tanta pobreza cá? Existem estados lá, na Federação Americana, que você só pode plantar e colher durante 3 meses, durante 9 meses não dá nada, é o inverno que mata tudo. O Dr. Carlos Lackler, nosso professor aqui na Faculdade Teológica, disse que quando ele veio para o Brasil como missionário, ele, nos primeiros dias, ele ia para o supermercado e só comprava enlatado, tudo enlatado, banana enlatada, abóbora enlatada, tudo enlatado. E depois alguns missionários começaram a brincar com ele. Carlos, você vai no supermercado comprar coisa lá? Você já foi numa feira aqui no Brasil? Você já foi no mercadinho no Brasil para você ver tudo fresquinho? E aí ele falou, aí que eu descobri, porque eu fui criado num lugar que era tudo em lata. Os meus pais plantavam e colhiam em 3 meses, mamãe fazia as conservas, tudo em lata, para nós comermos os outros 9 meses. Eu cheguei aqui no Brasil e pensei que era assim também. E ele disse, neste país é tudo fresquinho, você vai, é tudo fresquinho, não precisa de nada, nenhum recurso artificial, você vai e compra fresquinho na feira. E se for no fim da feira, melhor ainda, arremate. Certo? Gente, por que é tão rico o nosso solo, a nossa natureza é tão generosa, que somos pobres? Sabe qual foi o problema? Quem colonizou os Estados Unidos em cima da Bíblia. E quem colonizou o Brasil em cima do bolso. Os pais peregrinos que foram para a América, eles saíram da Inglaterra porque queriam servir a Deus com liberdade. Lá eles não podiam abrir a Bíblia e estudar. Lá eles não podiam abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Não era livre isso para lá. Você tinha que ter a autorização da coroa britânica. A autoridade competente tinha que dar a licença para você pregar. Então, eles saíram da América com uma finalidade. Saíram da Inglaterra dizendo, nós vamos para o novo mundo
e lá nós vamos construir uma comunidade sobre a Bíblia. E a primeira coisa que eles fizeram ao chegar na Nova Terra foi organizar uma igreja e organizar uma escola. A igreja para pregar a palavra de Deus, livremente. E a escola para ensinar a ler a Bíblia. A escola para ensinar a ler a Bíblia. Sabiam disso? Eu tenho a honra de comunicar isso a vocês, os que não sabem. E tenho a honra de compartilhar com quem já sabe essa verdade. Escola, lar e igreja na América formaram o lastro, a base, o fundamento do país. O professor de uma escola tinha que assinar um termo de responsabilidade que ia supervisionar a vida espiritual do seu aluno, e na segunda-feira começava a aula dizendo qual foi a lição da escola dominical de ontem. O professor supervisionava. Começava a aula, abria a Bíblia e orava ao Senhor nosso Deus. Deus abençoou aquele país por amor a isso. A Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo, sem dúvida nenhuma, foi plantada com semente dos batistas. Uma escola que começou, depois foi o high school, depois foi uma faculdade e depois tornou uma universidade. E por isso o contraste. Ninguém veio para o Brasil atrás de Deus. Ninguém veio para o Brasil atrás de Bíblia. Ninguém veio para o Brasil para viver uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Ninguém veio para o Brasil para pregar o verdadeiro Evangelho. Ninguém veio para o Brasil para honrar a palavra de Deus, para montar uma família em cima da palavra de Deus. Ninguém veio para o Brasil para ensinar o povo a ler a Bíblia. Há um ditado norte-americano que diz o seguinte: a grande diferença entre a América do Norte e a do Sul é o seguinte: os colonizadores da América do Norte foram lá em busca de God, Deus. Os colonizadores da América Latina foram lá atrás de gold, ouro. É um trocadilho, que as palavras são quase iguais, né? God e gold, Deus e ouro. Então aquilo que era pequenino, aquilo que era modesto, uns peregrinos fugindo, né, da intolerância religiosa, chegam numa terra adversa, mas Deus abençoou. E veja na outra ponta o que se tornou a América do Norte. Vou dizer uma coisa aqui. Infelizmente, senhores, os Estados Unidos da América têm negado a palavra de Deus. O Evangelho está em declínio na outra América. Não demorou muito, um século, talvez um pouco depois, o compromisso com a Bíblia foi deixado de lado. As universidades, as escolas já não tem mais nada a ver. Houve um divórcio. Então o que está acontecendo? Um declínio tremendo na América. E nós não sabemos qual o futuro daquele país, porque se apartou do seu magnífico início. Mas é uma prova histórica de que as coisas aparentemente pequenas, não? Você não dá valor a elas, mas o poder de Deus está dentro e Ele faz a diferença, toda a diferença. Então eu diria, há esperança para o Brasil, senhores. Há esperança para o Brasil. Nós vamos dizer, o Brasil é uma coisa tão pequena, no conceito das nações, perto do G7, não é? Nós temos ainda analfabetismo, nós temos ainda fome endêmica, nós temos ainda seca no Nordeste, nós temos ainda escravidão, pessoas em regime de escravidão. Então ficamos pensando, há esperança para o Brasil? E eu digo para os irmãos, há esperança para o Brasil. O mesmo remédio lá do Norte, se aplicado aqui, palavra de Deus, o homem lendo a Bíblia, o homem, ele mesmo direto, lendo a Bíblia, ele com sua consciência, ele com sua mente, ele iluminado pelo Espírito Santo, ele examinando a Bíblia diretamente, não é outro interpretando para ele, não, ele abrindo a Bíblia e lendo, buscando, Deus, me mostra a tua palavra. Se Jesus Cristo é o único Salvador, eu quero saber. Jesus Cristo é a única esperança, eu preciso saber. Ele é a definição, céu e inferno, eu preciso saber, Senhor. Eu não quero saber o que o pastor Haroldo pensa, eu não quero saber o que pensa qualquer outro líder religioso. Eu quero saber se essa palavra é tua, se tu escreveste esta mensagem para o meu coração. Eu quero saber, abre o meu coração, dá-me compreensão.
E qualquer ser humano que se aproximar da Bíblia com o coração aberto para Deus, para entender a verdade, vai entender, porque Deus quer aquele que saiba. Agora mistificam, agora torcem os ensinamentos, agora traem a Bíblia, extraindo os versículos do contexto, levam para o misticismo, isolam as pessoas da palavra de Deus, fazem o uso contrário. É preciso dar a palavra de Deus ao povo. Nós somos e continuaremos a ser coisas pequenas, a menos que o milagre de Deus aconteça. Portanto, você é uma esperança. A esperança do Brasil, mas melhor de tudo, a esperança para você. Individualmente. Se você está fora do seu lugar, Jesus olha para a pessoa, não olhando o que ela é agora. Ele olha para a pessoa, o que será na mão dele um dia. Senhores, como é bom saber que Deus olha para mim. Eu sou um pecador, perdido, a quem Ele salvou um dia. Mas Ele olhou para mim, não vendo o que eu era, mas vendo o que eu poderia ser nas mãos dele um dia. E Ele ainda está trabalhando na minha vida. Ele vai me levar até onde Ele deseja que eu esteja. É a mão dele que vai fazer isso. Eu sei que vou chegar lá, porque não depende destas mãos. Depende das mãos daquele que fez os céus. Sim. Vamos fazer algumas conclusões rapidamente. Primeira conclusão. Você tem uma alma. Você tem uma alma para cuidar. E nós precisamos pregar esta verdade. O homem tem que cuidar de sua alma. Há uma tendência hoje tremenda de um pragmatismo secularista, um evangelho do consumismo. As igrejas estão cheias de pessoas atrás de um Jesus que vai fazer delas um empresário, um homem rico, um homem poderoso, um apartamento, um avião, um helicóptero, um submarino. Mas as pessoas saem com fome na alma. As pessoas saem com fome de Deus. As pessoas saem com fome de céu. As pessoas saem sem o perdão dos seus pecados garantido. A pessoa sai sem nenhuma certeza de vida eterna. A pessoa não sabe o que vai acontecer se for chamada para a eternidade de hoje para amanhã. Porque a corrida às igrejas é uma corrida para a corrente disto, a corrente da prosperidade, a corrente de não sei o que, a corrente da fartura, a corrente do bolso cheio, a corrente da poupança. E a alma, onde é que fica? Quem vai pregar a salvação da sua alma? Grão de mostarda. Para muitos a alma é grão de mostarda. Nada se fala, nada esperança, nenhuma certeza, nenhum caminho, nenhuma resposta convincente e satisfatória para a alma do homem. Dá-se-lhe uma religião, mas não se dá paz. Introduz o homem no sistema, seja ele qual for, evangélico, protestante, do nome que você quiser. Mas a ideia é só massa, a ideia é só manobra, a ideia é só pessoas para faturamento. Existem denominações hoje que funcionam à base de faturamento. Não é quantas almas foram salvas por Jesus Cristo, mas quantos milhares de reais foram arrecadados durante o mês. Eu não sei se vocês viram aí nos jornais pastores querendo fazer sindicato de pastores. Protesto contra isso. Protesto. Sindicato de pastor para quê? Diga. E eu vou dizer-lhes por quê. Porque esses pastores que querem fazer o sindicato são homens ligados a essas igrejas que funcionam na base de faturamento. E chega um mês, 2 meses, 3 meses, ele não conseguiu faturamento, a igreja o dispensa e põe outro. Aí ele vai procurar os seus direitos trabalhistas. Ora, um evangelho desfigurado, um evangelho fora de Bíblia, produz homens desfigurados e fora de Bíblia, fora de foco. São homens procurando os seus direitos. E a alma, onde é que fica? Jesus veio para salvar a alma. Segundo lugar, você está fora de lugar. Jesus quer dizer isso, está fora de lugar. A semente fora do lugar dela, se não for plantada, ela nunca vira árvore. Ela tem a seiva, ela tem a potencialidade, mas se fica fora do lugar, ela não germina. Eu vou dar uma informação que eu não sei se é verdadeira, mas eu li em algum lugar
que alguns exploradores nas pirâmides do Egito tiraram de lá de dentro dos sarcófagos sementes de trigo e de milho 3.000 anos. Plantaram e nasceu. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Estou pesquisando para ver a verdade, a veracidade disso. Mas disseram que essas sementes ficaram incubadas ali, conservadas ali no ambiente da pirâmide, sem a luz do sol, sem as condições certas. Mas uma vez tiradas dali, elas ficaram conservadas. E foi para o solo e nasceu. Estamos fora de lugar. E Jesus é quem faz a ponte do que eu sou e do que eu deveria ser. Ele faz essa ponte. A cruz tem uma ponta lá para o céu e uma espetada na terra. A espetada na terra é a presença de Deus entre nós. Ele veio entre nós. Jesus veio à terra para nos buscar. E a de cima aponta para os céus, porque ele faz a ligação, ele faz a conexão, e somente ele ocupou esse lugar, somente ele é capaz de ocupar esse espaço e fazer a conexão do homem com Deus. Ele nos integra na vida de Deus novamente. E nós, sementes de mostarda, fora do lugar, não vamos ser nada nunca. Jesus é este homem que pega a semente e planta. Eu preciso encerrar para dizer que Jesus olha para nós, e olha para nós de uma maneira como só Ele sabe olhar. Conta-se que Miguel Ângelo, grande artista da Renascença, escultor genial, passeava numa feira na Itália. Várias coisas sendo vendidas na feira, e ali havia um bloco de mármore. Parece que estava mal cortado, estava sujo, disforme, e ninguém ligava para aquele pedaço de pedra. Estava ali, a pessoa estava querendo vender. E Michelangelo para e fica deslumbrado olhando para aquela pedra suja e disforme. O cidadão que estava do lado dele disse: Michelangelo, que olha essa pedra, você viu alguma coisa aí? Isso é só uma pedra. Ele disse: vem aqui, vem uma coisa. Você está vendo aqui? Você está vendo um anjo nesta pedra? Há um anjo nesta pedra, há um anjo nesta pedra, e eu vou libertar esse anjo. O outro falou: ficou doido. Michelangelo comprou a pedra, levou para o ateliê, e como gênio que somente ele possuía, esculpiu cuidadosamente um belo anjinho renascentista. Há um anjo nesta pedra e eu vou libertá-lo. Somos grãos de mostarda fora do nosso Deus, separados dessa comunhão. Existe um potencial precioso em nós. Jesus é o único que avalia isto e é o único que valoriza isso. Jesus é o único que avalia e é o único que valoriza porque ama. Para Jesus ninguém é pequeno demais, e nem foi longe demais, e nem está estragado demais, que ele não possa consertar. Não importa que você seja um grão de mostarda hoje, que grande árvore você poderá ser amanhã, nas mãos desse grande plantador, Jesus Cristo. Aceite no seu coração, entregue a Ele a sua vida, a sua alma. Esqueça o mundo, passa a sua concupiscência, esqueça realmente as coisas que são passageiras e fixe naquilo que é definitivo. A bênção da vida eterna que Ele quer lhe dar, a paz para a sua alma, o perdão dos seus pecados. Ele quer fazer esta bênção, este milagre na sua vida, se você permitir. Quem será você amanhã? O grão de mostarda ou a árvore frondosa? Depende do que Jesus terá de espaço para trabalhar na sua vida. Creia nele, entregue-se a Ele, e Ele satisfará os anseios do seu coração. Nós iremos prosseguir, queridos irmãos. Agora, para os batismos, eu peço à irmã Maria Abrão que se dirija aqui para este lado, irmão Benedito, irmão David aqui deste lado. Nós iremos para a parte final, que é a celebração dos batismos. O vice-presidente vai assumir a direção dos trabalhos, cantando com a igreja
o hino 274 do nosso cantor cristão, quando nós estivermos realizando os batismos. O coro tem mais um hino para apresentar ainda, não é? Então, o dirigente estará dispondo também do hino, o coro cantará logo em seguida. Cadê o vice-presidente para assumir aqui o púlpito, enquanto nós vamos para lá? 274 é o hino e o coro tem um hino a apresentar. Irmão Gervásio Brandão, o coro. Pois não, está certo. O irmão tem ainda o ofertório para realizar, depois o coro tem o hino e o 274 que os irmãos irão cantar enquanto batizamos. Bom? E não se confunde com a salvação, que nem é essencial a ela. Não é causa dele, mas é resultado e consequência dele. Portanto, o batismo é ministrado a quem aceitou a fé e pode confessá-la. Consoante está escrito no livro dos Atos, capítulo 8. Filipe abriu a sua boca e, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe está falando de Jesus para uma pessoa interessada. Então, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou entrar e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e este batizou. Então, eis aqui em Atos capítulo 8, versículos começando 26 até 40, uma demonstração, um fato, como se processa a salvação. A pessoa ouve a palavra de Deus, entende quem é Jesus, aceita-o e é salvo. E essa pessoa que é salva está apta para o batismo. Então, o batismo é para o salvo e não para a salvação. Enquanto estiver procedendo os batismos, cantaremos o hino 274 sob a regência do irmão Márcio. Em obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante a tua pública profissão de fé, irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória
em seguida, então, o coro, né? curvar as nossas cabeças, vamos se dirigir à oração, porque esse é um momento alegre, um momento muito significativo para a igreja. Né? A igreja, quando batiza pessoas que realmente foram salvas por Jesus Cristo, deve ser um momento de festa, de alegria para todos nós. Né? Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê mais almas para que em breve possamos ter aqui um grupo, quem sabe, maior, batizando, né? Dando o seu testemunho de que foi salvo por Jesus Cristo, que Ele morreu justamente para nos salvar. E a missão da igreja, de cada crente, é levar este evangelho às pessoas que não conhecem e, no futuro breve, trazer ao batismo. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Nosso Pai, bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez nesta noite, por participar deste culto maravilhoso em que os teus servos foram batizados.
pedimos que, além dos outros elementos do culto, também este que nos alegra bastante e é muito significativo para a tua igreja, e que possa nos estimular assim, cada vez mais a pregar a tua palavra, a trazer as pessoas a te aceitar como o único e suficiente Salvador. Pedimos que abençoe cada pessoa aqui, cada visitante que está conosco nessa noite, para que em breve possa também tomar esse passo. Abençoa o pastor, todas as famílias da igreja, para que juntos possamos cooperar na tua obra, procurando assim fazer aquilo que tu requer de cada um de nós. E nos ajuda a cumprir a tua palavra, assim que é a tua orientação. Perdoa as nossas falhas, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos por esse bênçãos. Amém. A palavra, pastor. Estamos então chegando ao encerramento, agradecendo penhoradamente a todos que estiveram conosco hoje à noite, convidando você que volte, venha ouvir mais, para você ter mais informações, formar um conceito bíblico claro sobre a vida eterna, sobre Jesus Cristo, e tomar uma decisão lúcida ao lado dele, uma decisão satisfatória para você e para Deus. No primeiro domingo de agosto, nós estaremos realizando novamente batismos. Se alguém não falou comigo, gostaria de ser encaixado nessa próxima oportunidade, eu teria imensa alegria de orientar você para prepará-lo para o batismo no dia primeiro domingo de agosto. Falamos da IBF? Já falamos? Então nós vamos encerrar, não é? Vamos encerrar o culto da noite cantando 2 estrofes do hino 112, que é um hino que antecipa e vislumbra a vitória final de Jesus Cristo. Cristo está trabalhando na restauração de todas as coisas, chamando homens e mulheres para participar com Ele do reino eterno, que Ele já fundou e que Ele consumará no momento quando nós não sabemos, mas Ele já marcou esse momento. Então a vida de um servo, de uma serva de Deus, é de um futuro de glória, reinando com Jesus. Primeira e última estrofes, vencendo, vem Jesus. Após isto, com a bênção apostólica, estaremos despedidos. E agora, Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com teu povo, reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Pode sentar-se. Os irmãos que têm bagagem da viagem lá amanhã, às 2 horas da tarde, a bagagem estará disponível aqui.